Olá pessoal, aqui deputado federal Maurício Marcum e hoje o vídeo viralizado só se fala nesse vídeo do repórter da RBS, grupo afiliado à Rede Globo, se encaminhando aí para dar as capas dos jornais e ao se deparar com a notícia de 230 bilhões, o déficit do governo Lula, ele trava, diz que estava errado, retorna e puxa outro assunto. Mas na realidade o que aconteceu foi que provavelmente o estagiário, que a essas alturas já deve estar demitido, acabou colocando a capa do dia anterior. O diretor então deve ter chamado o repórter no ponto e dito que estava errado. E ele meio que se perdeu na jogada ali, criando um vídeo muito embaraçoso. Pela Rede Globo ter o histórico de propagar fake news contra o governo Bolsonaro e defender o governo Lula, esse vídeo acabou viralizando. Porém, entretanto, todavia, contudo, existe uma máxima de quem com ferro fere, com ferro será ferido. E dentro da edição do jornal mencionado pelo repórter, temos duas reportagens que botam em xeque mais uma vez a credibilidade do Grupo Globo e do seu jornal afiliado. Reparem qual deveria ser o assunto desta coluna: economia. Porém, o espaço é usado, primeiro, para pedir desculpa por uma fake news que haviam cometido contra o presidente Bolsonaro, dizendo que seu filho teria um computador da BIM em sua posse e teria sido apreendido. E ao corrigir uma fake news, eles acabam cometendo outra fake news. Se não, reparem nesse trecho. A Polícia Federal deixou claro que seu objetivo é comprovar se, como os indícios apontam, Carlos Bolsonaro, seus irmãos e seu pai eram beneficiários de uma operação ilegal, a espionagem aí de aliados. Que indícios? Em seguida, eles fazem menção a esse indício fenomenal que foi encontrado. Uma das evidências citadas pela PF, aliás, a única, é uma mensagem enviada por uma assessora do vereador carioca pedindo informações sobre um inquérito da Polícia Federal envolvendo o presidente e 3 filhos, em referência ao ex-presidente Jair Bolsonaro e seus 3 filhos. Bom, vamos lá. A tal mensagem mencionada pelo jornal é esta, que eu apresentei ontem e que todo mundo já está careca de saber que, ao contrário do que o ministro Alexandre de Moraes deu a entender em seu despacho, ela não é de 2020, como foi amplamente divulgado, inclusive pelo Grupo Globo. Ela é de 2022, quando o Ramagem, o deputado Ramagem, antigo delegado Ramagem, já não participava mais da ABIN. E o pedido de ajuda mencionado ali também é este pedido aqui de baixo, que vocês podem ver aqui, que diz respeito a um processo no qual nem o presidente Bolsonaro, nem nenhum dos seus filhos é citado. Ou seja, mais uma inverdade propagada. A segunda inverdade está aqui embaixo. Déficit assusta, mas paga a conta velha. Querendo dar a entender que a culpa do déficit escandaloso promovido por Haddad não é culpa do governo Lula, e sim culpa de Jair Bolsonaro. E é óbvio que o Grupo Globo daria, a notícia calada de Bolsonaro. Saiba porque Haddad culpou o ex-presidente pelo déficit. Óbvio que a culpa é do Bolsonaro, já que o governo... Não, agora o governo é do Lula. Eles só esqueceram de um detalhe. No governo Bolsonaro, tínhamos o teto de gastos, que impedia que o governo gastasse mais do que arrecadava. No governo Lula, lei do arcabouço fiscal é sancionada. Novo regime substitui o teto de gastos públicos. No governo Lula, o governo pode gastar à vontade. Então, esse gasto que houve com os precatórios não teria como ter acontecido no governo Bolsonaro, senão ele incorreria em crime de responsabilidade. A verdade é que realmente o estagiário errou, o repórter se embananou e provocou aquele vídeo patético de ele correndo da notícia que dava os 230 bilhões de déficit do governo Lula. Lembrando que a notícia era verdadeira. Mas como a própria Globo destruiu a sua credibilidade, postando muitas vezes notícias enviesadas, sempre pró-governo de esquerda e perseguindo o governo Bolsonaro, baseado nisso, vídeos como o de hoje, do repórter ali se embananando para dar a notícia do déficit recorde de 230 bilhões, não seriam nada assustadores. Afinal, o Grupo Globo se colocou nessa situação, abrindo mão de fazer um jornalismo sério, servindo simplesmente de braço midiático do governo do PT. Quem cavou a própria cova foi a Globo.